Muito boa noite. Eu me chamo Bruno Ribeiro, estou aqui com o meu colega Igor Penha, meu duplo para o trabalho de PA. Bem, eu vou apresentar os dois exercícios que eu fiz e logo após ele vai apresentar os dois exercícios que ele fez. Nós pegamos 4 exercícios de code, cada um 2. Eu fiz esse primeiro aqui, Binary Tree Maximum Path Sum, que é um exercício hard. O objetivo do exercício é basicamente a gente vai receber uma árvore binária e a gente tem que achar a soma máxima de cada nó baseado no peso do nó. Então a gente vai percorrer a árvore e achar qual o caminho que vai dar a maior soma possível, percorrendo o nó. Eu resolvi o exercício fazendo uma BFS na árvore, então eu começo aqui alocando alguns vetores que vão me auxiliar na BFS, e vou para cada nó, eu vou percorrendo ele, se ele não tiver visitado, eu chamo a DFS. Na DFS, eu vou ver se o nó é -1, que seria o nó limite que ele dá, né, que seria o negativo, quando não tem próximo nó. Caso ele já tenha sido visitado, eu retorno verdadeiro, se não, eu vou chamar a DFS aqui de novo, do próximo nó dele, dos nós que são adjacentes a ele. E isso eu vou fazer recursivamente até achar o maior caminho possível, que eu vejo aqui na minha stack. Eu olho aqui o nosso length, se a distância atual menos a distância desse nó for maior que a minha distância global, eu troco ela, eu atualizo a minha distância. Caso contrário, eu mantenho a mesma. Dessa forma, eu vou evitar valores negativos, como esse, por exemplo, e vou buscar o meu caminho. No caso aqui, para esse exemplo aqui, a melhor soma seria 15J, 15, 7, 20, que seriam esses três aqui, né? Esse caminho aqui, que dá para fazer. Porque se vier para o -10, ele vai decrementar e vai ficar maior que isso. O próximo exercício que eu fiz foi o maior ciclo em um grafo. O objetivo basicamente é a gente passar por todos os ciclos do grafo e ver qual é o que tem o maior tamanho, o maior número de nós. Eu resolvi também com uma DFS, foi outro exercício que é considerado hard no Elite Code. A ideia é basicamente a mesma do outro, é uma DFS. Então eu crio meus vetores auxiliares aqui para ter a stack da DFS, os visitados, e para eu ter a minha distância, que eu marco a distância aqui. Vou andar por todos os nós, se ele não tiver sido visitado, eu chamo a minha DFS. Na minha DFS, eu vejo se o nó é -1, se ele for -1, ou seja, quer dizer que eu cheguei no final, que eu não tenho mais nada. Caso contrário, eu vejo se a stack ele está na stack. Se ele não estiver na stack, eu vou passar, vou ver se ele já foi visitado. Se ele tiver sido visitado, eu volto, retorno. Caso contrário, eu apenas coloco como visitado, adiciono ele na stack e boto a distância dele atual. E chamo uma DFS para os próximos nós ligados a ele. E dessa forma ele vai resolver recursivamente, vai achar os ciclos, e a gente vai, cada vez que ele estiver na stack, a gente atualiza a distância dele aqui. Na mesma ideia do anterior, a gente vê se a distância atual é menor que as distâncias somadas até então. Essa foi os exercícios que eu resolvi. Aqui tem alguns exemplos dos grafos mostrando os caminhos. No caso, esse aqui seria um ciclo. Esse aqui não tem ciclos, então retorna -1, que é o que a gente faz aqui. E é isso. Perfeito. Muito obrigado, Bruno, por mostrar seus exercícios. Então, vamos agora aqui explicar os outros dois exercícios que eu resolvi. Então, o primeiro foi construir a matriz com condições, que também é hard aqui no LeetCode. Então, basicamente, ele vai te dar uma matriz, o tamanho da matriz, e depois ele vai te dar as condições. Então, aqui ele dá as condições das linhas. Ele fala que a linha que contiver 1 deve vir antes da do 2, e a 3 também deve vir antes do 2, que é como está representado aqui. E depois ele dá das colunas, que o 2 deve vir antes do 1 e o 3 deve vir antes do 2, aqui na questão das colunas. Então, agora partindo aqui, eu construí mais a questão do grafo. Então, tem algumas funções de criar grafo, de inserir na lista e de inserir aresta. Esse aqui seria um típico exercício que daria para resolver apenas com lógica, utilizando matriz, mas a gente acabou utilizando grafos. E para resolucionar esse problema, utilizando ordenação topológica. Então, o que eu faço aqui eu vou inserindo as arestas primeiro, em relação às colunas e à matriz. Depois que eu inseri tudo, eu faço a ordenação topológica tanto da linha quanto da coluna. Se alguma delas não tiver, eu já mudo o tamanho do retorno e retorno a matriz vazia. Agora, caso tenha ordenação topológica, eu pego aqui e reordeno. Então, reordenando, eu vou passar por todas as posições da matriz. Passando por todas as posições da matriz, quando a topologia da linha for igual à topologia da coluna, eu adiciono a topologia da coluna, poderia ser da linha também, mais um, justamente porque aqui ele não considerava o inicial 0 e eu acabei considerando o inicial 0. Então, depois, aqui na hora de inserir, eu retiro, e na hora de adicionar na matriz, eu adiciono. E caso contrário, eu coloco 0. E aí, no fim, eu retorno a matriz. E aqui está também o código da ordenação topológica. Primeiro, a gente atualiza a nossa lista dos nossos contadores, depois adiciona na lista dos candidatos. E, por fim, a gente vai tirando quando tem um candidato e vai varrendo ou eliminando. Quando alcançar 0, adiciona de novo. E aí, se tiver ordenação topológica, se tiver uma ordem, a gente retorna como verdadeiro. E agora, então, partindo para o nosso segundo exercício, o Bruno resolveu de maior ciclo num grafo direcionado, já eu acabei resolvendo um exercício de menor ciclo em um grafo não direcionado. Então, aqui ele só te passa a quantidade de vértices e quais são as arestas existentes nesse grafo. Então, da mesma forma, eu só adicionei aqui uma fila, né? Uma estrutura de fila, e eu utilizei uma BFS. Então, aqui primeiro o que a gente faz é inserir a aresta, que eu modifiquei, que antes era unidirecional, agora ela virou bidirecional. E aí aqui, para encontrar o segundo, eu adiciono todos, e depois eu vou chamar uma BFS para cada vértice. Então, eu vou começar no 0, depois eu vou chamar uma BFS do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. E eu vou comparando, que aqui sempre eu retorno a menor distância, o menor ciclo, né? Relacionado a cada vértice. E aí, com esse retorno, eu encontro o menor ciclo e depois eu retorno o ciclo. Partindo para como eu encontro esse menor ciclo, é uma BFS normal. Então, a única coisa que eu faço também é ter essa questão do pi, para evitar que tenha ciclo de apenas 2, né? Então, se um tiver no 2 e ele também conectado, evitar que isso aqui seja um ciclo, para ter a partir de 3 nós envolvidos. E depois eu chamo a distância temporária, que ele vai pegar essa distância. A distância, então, começa em 0. E aqui eu vou adicionando 1, para saber o tamanho do ciclo. E aí, no final, se essa distância for menor, ela vai passar a ser a menor. A menor começa em 2000, porque ele falava aqui que a maior quantidade de vértices era 1000. Então, eu extrapolei um pouco do tamanho máximo que poderia ter o grafo. E aí é isso, nossas soluções. Agradeço ao grupo que está assistindo, que irá nos avaliar, e ao professor. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiverem vendo, e até a próxima.